Olá, caro servidor da UFTM. O objetivo do vídeo tutorial de hoje é tratarmos de avaliação de desempenho, que nada mais é do que um processo pedagógico coletivo e participativo que implementa o gerenciamento contínuo e sistematizado do desempenho de servidores técnico-administrativos em educação. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como ele é realizado aqui no sistema integrado. Inicialmente, a gente entra no UFTMnet, vamos para a parte de recursos humanos, avaliação de desempenho. Inicialmente, nós fazemos a negociação prévia. O que vem a ser isso? Bom, a negociação prévia é uma negociação entre o gestor e o colaborador visando priorizar e estabelecer as necessidades de desenvolvimento do colaborador no ambiente de trabalho. Ele é de preenchimento obrigatório e tem como objetivo subsidiar o processo de avaliação definitiva. Então, é feita no início do ano, do dia 1º de janeiro ao 31 de março de todos os anos. Então, primeiro eu venho aqui, seleciono o exercício de avaliação, o formulário, escolho o servidor que está sob minha responsabilidade que eu vou fazer a negociação prévia. Então, a título de exemplo, eu escolhi um servidor aqui. E nós temos que observar que os fatores, eles estão divididos por pontos. Então, o fator de formação e atualização continuada, eu tenho 20 pontos para poder distribuir entre esses 3 itens aqui. E existe item de livre definição que eu posso acrescentar caso eu queira. Então, a título de exemplo, eu vou colocar aqui a distribuição dos meus 20 pontos dentre esses itens. Totalizou 20, ok. Próximo fator, que é o administrativo comportamental. Vou colocar uma distribuição aqui apenas a título também ilustrativo, sendo que o total deve dar 50 pontos. Desculpa, 60 pontos, então já totalizei os 60, ok? E por fim, fator de produção institucional, em que eu tenho 20 pontos para distribuir nesses 3 itens. Vou colocar assim. Então, feito isso, eu acabo de terminar a minha negociação prévia. Eu fiz a atribuição aí dos pontos, porém não se encerra por aqui, porque existe a validação do servidor. Então, eu clico em salvar e eu coloco para validar depois, porque aí depois o servidor, né, que está sob minha responsabilidade, ele vai entrar lá no sistema integrado também, no FTMnet, ele entra em avaliação de desempenho, consulta a negociação, avaliação, e aí existe a opção para ele validar essa negociação. Então, eu acabei de salvar, estou validando a minha negociação, mas o servidor também, que está sendo avaliado, ele precisa dar o ok nisso, tá certo? Então é dessa forma que eu acabei de descrever que ele aceita, né, essas condições, que ele valida essa negociação prévia. Aí, pessoal, no final do ano é que é feita de fato a avaliação de desempenho. Então eu clico em avaliação de desempenho, seleciono aqui o ano, o exercício, o formulário de avaliação. E, de fato, agora eu farei a avaliação do servidor de acordo com a negociação que foi feita. Então, vocês lembram que eu distribuí os pontos do fator de formação continuada entre 10, 5 e 5? Então, aqui eu vou colocar quanto de fato o servidor ele alcançou. Então, a título de exemplo, tá? Estou colocando aqui para que a gente possa fazer o mais prático possível. Olha só, finalizei, eu clico em salvar, né? Então, eu atribuí a pontuação, né, para essa avaliação, acabei de salvar, agora eu clico em homologar. Quando eu clico em homologar, aí eu vou na opção sim, ou seja, essa avaliação está homologada, certo? Aí eu vou selecionar o Vzinho aqui para poder assinar digitalmente. Então eu clico nesse Vzinho de assinar relatório. Coloco a minha senha e por fim
está validado. Faz a validação. Depois, o servidor avaliado também deverá assinar digitalmente a avaliação. Ele entra no sistema integrado também, nessa parte aqui de assinatura de relatórios que fica no canto superior à esquerda. Aí ele vai selecionar um Vzinho que também vai aparecer para ele para assinar digitalmente a avaliação. Ele informa a sua senha e seleciona em confirmar. Então, é assim que é feita a negociação prévia e a avaliação de desempenho. Bom, pessoal, agora, se tratando da designação de responsabilidades, que é a possibilidade de designar um servidor para fazer a negociação prévia e ou a avaliação de desempenho do colaborador, isso acontece quando do afastamento do gestor ou quando o gestor não acompanha diretamente os colaboradores e tem uma pessoa que se responsabiliza por eles. Isso acontece nos grandes setores que estão distribuídos na instituição em mais de um lugar. Por exemplo, enfermagem, laboratório, institutos. Então, como que eu faço isso? Eu acesso o sistema integrado, o FTMnet, seleciono a opção de recursos humanos, avaliação de desempenho, clico em responsabilidades, seleciono o exercício de avaliação e formulário. Aí, pessoal, aí aparece esse bonequinho. Para designar o negociador, seleciona o símbolo, que é esse bonequinho, e para designar o avaliador, selecione o mesmo símbolo. Então, eu clico neste bonequinho. Daí, eu vou selecionar essa lupa, né? E eu vou escrever o nome do servidor que será o responsável por fazer a avaliação deste colaborador. Então, supondo que seja este servidor. Aí eu salvo e dou um OK. Pronto, a designação do negociador já aconteceu. E a designação do avaliador segue os mesmos parâmetros. Como excluir uma designação, desculpa. Entra no sistema integrado, selecione recursos humanos, avaliação de desempenho, responsabilidades. Novamente, selecione o exercício de avaliação e formulário. E depois eu clico no símbolo de X ao lado do nome que deseja excluir a designação. Confirme, deseja realmente desvincular? Sim. Operação concluída, selecione OK. É assim está feita a designação. Tá certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigada a todos.